Eu tive muitas dúvidas essa semana e eu fiquei surpresa. Nós tivemos muitas dúvidas de seguidores. Eu trouxe uma para ler para vocês e vou dar outros exemplos das mensagens que eu recebi essa semana. Me chamou a atenção porque foi muito assim de uma vez, não foi muito variado, né? Ela me mandou assim: tive uma decepção amorosa recentemente. A pessoa simplesmente parou de falar comigo do nada. Faz um mês e carrego uma culpa imensa e ainda choro às vezes. E aí eu recebi muitas perguntas de mulheres falando assim: eu me sinto culpada porque nós terminamos e ele brigou comigo por não ter cuidado do filho dele direito. Ou me sinto culpada por ter deixado ele ir para minha casa. Muitas mensagens de mulheres se sentindo culpadas pelas atitudes. E isso me surpreendeu muito. Falei, gente, o que está acontecendo? Que tem tanta mulher se sentindo culpada, né? Quem aí já se sentiu culpado por alguma atitude no amor? Me conta. Eu já. Nossa, e como? Meu Deus. Eles fazem a gente se sentir culpada, né? Tática. Eles sempre tentam virar o jogo, mas a gente tem que ficar esperta e entender qual que é a deles. E aí, o sentimento de culpa é um sentimento muito cruel, né? Ele machuca muita gente. O que é a culpa? A culpa é quando a gente percebe que a gente tomou alguma atitude que a gente não gostaria de tomar e fica uma vozinha na nossa cabeça assim: você errou, você errou, você errou, você foi boa, não devia ter feito isso, pra que você foi fazer isso, não acredito que você fez isso, olha o que deu, olha o que aconteceu. E essa voz, ela fica na nossa cabeça o tempo que ela quiser. Se a gente não controlar esse sentimento, essa voz pode ficar na nossa cabeça por anos, dependendo do que a gente faz. E a culpa, ela é cruel desde as atitudes mais simples até as atitudes mais pesadas, né? Com os comportamentos mais pesados. E a gente tem que saber controlar essa culpa, porque a única pessoa que sofre somos nós mesmos, não é? Vocês concordam? Quem sente culpado é só quem sofre, né? E a culpa, ela vem com uma vitimização muito grande. E a vitimização corrói o coração. A vitimização é você ficar assim: nossa, eu sou uma burra, sou uma retardada, por que eu fiz isso? Não acredito que eu fiz isso. Pra que eu fui ligar? Pra que eu fui beber? Pra que eu fui fazer isso? Por quê? Né? Então a culpa, quem sofre mais somos nós mesmos, né? Só que tem uma coisa: tudo o que a gente faz, todos os nossos comportamentos por si só, o comportamento por si só, ele não diz nada. O que acontece é o que a gente interpreta com aquele nosso comportamento. Qual que é a realidade que a gente cria de acordo com aquele comportamento, sabe? Então, eu convido vocês a pensarem um pouco mais sobre o que é a culpa e o que vocês estão sentindo em relação a ela. Quando você se sentir culpada, você vai pensar assim: naquele momento era o que eu era capaz de fazer. Naquele momento era o que eu conseguia fazer. Porque você não fez aquilo por maldade. Você não fez aquilo para se prejudicar. Você vai querer se prejudicar? Você fez aquilo com alguma intenção. E era a intenção positiva que você queria buscar ali. Lembra sempre, você fez aquilo porque você era capaz de fazer naquele momento exatamente aquilo. E todas as nossas atitudes, seja ela a atitude pior do mundo, seja um assassinato, seja qualquer coisa, tem uma intenção positiva. Qualquer comportamento nosso tem uma intenção positiva. Se a gente conseguir entender qual que é essa intenção positiva, a gente busca o que a gente está querendo com aquela intenção e toma uma atitude diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma cliente minha, um tempo atrás, a gente conversou.
Aí nós decidimos que ela não ia procurar o namorado dela, o ex-namorado dela, que eles estavam terminados. Ela estava tentando, estava querendo se reconciliar. E aí ela falou assim, a gente decidiu que naquela semana ela não ia procurar. Aí foi embora, beleza. Depois de uns 2 dias, ela me mandou mensagem, me falando que tinha ligado para ele, que não tinha conseguido e tinha ligado para ele. Aí nós fomos conversar. E aí eu fui perguntando para ela, pra gente entender qual que era a intenção positiva dela ao ligar para ele, porque ela estava super decidida a não ligar e ela sabia das consequências se ela ligasse. E aí ela foi, e a gente perguntando, ela chegou à conclusão de que ela ligou para ele porque ela estava indo almoçar e se sentiu muito sozinha, indo almoçar sozinha, e ligou para ele. A intenção positiva dela era almoçar com alguém. A intenção positiva dela não era estar com ele, era estar com alguém. Se ela tivesse parado para pensar, falar, por que eu tô querendo fazer isso? Por que eu tô pensando em ligar para ele? O que está acontecendo comigo? Ela não teria ligado, teria ligado para qualquer outra pessoa para almoçar com ela, porque ela teria entendido que ela só estava se sentindo sozinha naquele momento, que não era a falta dele, na verdade. E ela se sentiu muito culpada, muito culpada. Ela falou assim, eu joguei a minha reconquista no lixo por não conseguir almoçar sozinha. E aí, gente, o que nós fizemos? Nós trocamos a palavra culpa por responsabilidade. Pela vontade de estar com a pessoa, a gente se humilha e acaba se sentindo culpado depois, é verdade. E aí, nós trocamos a palavra culpa pela responsabilidade. Vê se vocês concordam comigo. Se eu viro para vocês e falo assim, eu me sinto culpada por ter ligado para o meu namorado na hora errada. Ou eu tomo a responsabilidade para mim de ter ligado para o meu namorado na hora errada. Não tem um peso diferente? Na hora que você fala assim, a responsabilidade é minha, não é diferente de a culpa é minha? A culpa é minha, não é um peso muito maior? Não é muito mais cruel com você? Quando você passa a entender que a responsabilidade daquela atitude é sua, você entende que responsabilidade é poder de ação. Eu fui responsável por isso, eu que mando nos meus comportamentos, eu vou pensar o que eu posso fazer diante disso e o que eu aprendi com isso. Nosso passado, o que aconteceu, a gente não pode fazer nada mais além de aprender com ele. E aí você pega aquilo, eu aprendi que eu não posso fazer mais isso, eu aprendi que eu não vou ligar para ele, eu vi as consequências disso e eu tomo a responsabilidade da minha vida e a partir de agora não vou ligar mais, a partir de agora eu vou tomar tal e tal atitude. Isso te tira da culpa e te traz para a responsabilidade de eu fiz isso, eu sou responsável pelas consequências e eu vou arcar com elas e entender o que eu aprendi com isso. Para que numa situação parecida eu possa ter um comportamento diferente. Quando você se sente responsável e o outro te despreza. Na verdade, quando você se sente responsável, nesse sentido, assim, de estar preocupado com o outro te desprezando, ainda é o sentimento de culpa, não é o sentimento real de responsabilidade. E nós somos responsáveis pelo que nós pensamos e o que nós sentimos. Nós temos controle sobre nós mesmos. Se o outro te despreza, isola, deixa ele pra lá. Você é responsável pelo que você sente, pelo que você pensa. Se o outro está te desprezando e isso está te afligindo, você tem que se afastar. Você tem que preservar os seus sentimentos. Você não tem que ir atrás. Eu estava até lendo um livro sobre hoje, né, para conversar com uma cliente minha. O livro chama Manual para Não Morrer de Amor. E ele fala justamente sobre isso. Que quando as pessoas não estão te desprezando, estão te humilhando, não há nada a fazer a não ser se afastar por você e pela pessoa.
e quando você quer ligar porque está preocupada, querendo saber como ele está. Fê, isso é uma sabotagem, vou te falar a verdade. Você não está querendo ligar para saber como ele está. Você está querendo ligar porque você quer ter ainda algum tipo de comunicação, algum tipo de vínculo. Ele está bem. E se ele estiver precisando de você, ele vai entrar em contato, tá? Não se sabota. Deixa ele lá no cantinho dele, na hora certa. Você, se fizer sentido para você, você liga e procura, tá? Mas ele está bem. A gente tende a pensar, nossa, perdeu o celular. Não, será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele não me mandou mensagem. Isso tudo é sabotagem do seu inconsciente para você ir lá, pegar o telefone e ligar. Tá? Não deixa o seu inconsciente te sabotar. Como cortar os vínculos? Então, cortando os vínculos é da forma mais radical mesmo. Por quê? Vou até contar para vocês sobre um estudo que eu li esses dias aí. Eles pegaram um grupo de mulheres que ainda estavam apaixonadas pelos seus ex. A média de término das mulheres eram de uns 4 meses, mais ou menos. E aí, eles fizeram uma tomografia do cérebro das mulheres. Fizeram a tomografia do cérebro de todas. E aí, na hora que eles estavam fazendo a segunda tomografia, eles mostravam para essas mulheres a foto do ex. Uma foto que elas nunca tinham visto. Do ex, uma foto que provavelmente eles tinham postado nas redes sociais. E aí, na hora que eles mostravam a foto, aumentava a vascularização no cérebro delas da área da fissura da droga. Olha só como que isso é sério, gente. A gente ficar conversando, alimentando com esse, o tanto que isso nos faz mal. Por isso que na hora que a gente tem aquele impulso, né? Não, eu quero ver o que fulano tá fazendo, o que meu ex tá fazendo, onde será que ele tá? Deixa eu entrar nas redes sociais, vai lá, stalkeia o Instagram, o Facebook dele inteiro e depois vê coisa que não quer, fecha e desaba a chorar, desaba a sofrer. É a mesma área da fissura da droga. Por isso que a gente faz, vai lá, usa e depois arrepende de ter usado. Então, gente, na hora de desvincular mesmo, quando ainda tem sentimento, é melhor cada um ir para o seu canto. A dor é física, a dor do término, ela é física. Tem vários estudos que falam da dor do coração, né? Quando a gente está doendo, quando o sentimento está muito forte, a tendência é que dê dor de garganta, queime em febre, acontece várias coisas. Mas quando você percebe que isso é decorrente da sua dor emocional, e a sua dor emocional é decorrente da sua mente, você consegue controlar isso. Até que ponto você vai deixar uma pessoa te causar uma febre? Até que ponto você vai deixar uma pessoa te causar uma dor de garganta? Comece a pensar, não, ele não vai fazer isso comigo, eu não vou permitir que ele seja tão invasivo assim no meu corpo. Desvincula, trabalha aqui. Gente, o pensamento, você pensa primeiro para depois gerar a dor. Não existe sentimento sem passar pelo pensamento. Se você está sentindo dor, é porque você está permitindo que a sua mente deixe virar dor. Na hora que começar a dor, na hora que começar o pensamento, não a dor, na hora que começar o pensamento, você já corta, sabe? Cria uma frase aí, vai pra PQP. Toda hora que vier o pensamento, toda hora que vier o cara na cabeça, vai pra PQP. Corta o pensamento que não vira emoção. Vira uma emoção bem mais leve. E quanto mais você cortar o pensamento, é mais fácil de desvincular. Tem que trabalhar mesmo a mente. Nossa, fui falar com uma pessoa esses dias, senti um embrulho, um enjoo. É isso mesmo, gente. E tudo que acontece com você é porque você permite. Se você tá com febre, se você tá com enjoo, se você tá com dor de garganta, se você tá
engordando porque você tá comendo igual doida, é porque você permite. Não é o outro que tá fazendo nada com você. A culpa não é do outro que te largou. A culpa não é do outro que não te deu valor. A culpa não é do outro que você se entregou e ele não soube reconhecer. A culpa é sua. A culpa é sua. Sabe? Veste a camisa da responsabilidade e fala, da mesma forma que eu tomei atitude para me entregar, eu vou tomar atitude para desvincular. Eu vou tomar atitude para cuidar de mim. Vira os holofotes para você. Vai lá e faça o que você não fazia há muito tempo. Vai lá e compre um chocolate light para você. Vai lá e se dê um presente. Volte para academia, coisa que você tinha parado de fazer. Vira os holofotes para você. O outro tá lá seguindo a vida dele. Você tem que seguir. E outra, gente. Enquanto o outro perceber que você está com a vida estagnada por ele, a admiração não volta, sabe? Eu já mudei completamente o assunto do que eu tava falando. Eu tava falando de culpa, agora eu já tô falando de ex. Mas eu vou falar. Quando a gente termina, se você não voltar os holofotes para você nos primeiros 21, 30 dias, a chance de reconciliação diminui muito. Então, quando você termina, você desvincula 100%, deixa a pessoa lá no cantinho dela, fica no seu canto cuidando da sua vida, fazendo as coisas que você gosta de forma saudável. E tem estudos que mostram que depois de 21, 30 dias, a tendência da mente é resgatar os bons momentos, as boas emoções na cabeça do cara ou da mulher que você estiver querendo reconciliar. E a tendência é que a pessoa te procure ou que vocês criem novos laços. Agora você fica lá porrinhando, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Cada vez que você liga pedindo pra voltar, são 1000 quilômetros que ele vai querer afastar. Então fica quietinha na sua. Aí que eles pisam mesmo. Aí eles veem que vocês estão na dele e tal, e aí você vai só criando mais repulsa por ele, né? Ele vai criando mais repulsa por você. Olha a sabotagem aí, né? Ficar ligando e tudo. É isso, gente. Eu vim aqui falar de culpa e já tô falando de término de relacionamento, né? Gostaram do que eu vim falar pra vocês? Eu não gosto de fazer lives muito longas, não, porque depois fica difícil de vocês assistirem. A responsabilidade só depende de você. Tudo, aliás, tudo que acontece na sua vida só depende de você. Qualquer coisa que aconteça depende de como você absorve aquilo. Pode ser uma grande perda, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser uma desvinculação de um casamento de anos. Tudo depende de como você interpreta e absorve isso. Tudo depende da sua realidade. Quando a gente passa a entender que tudo é responsabilidade nossa, que tudo que acontece na nossa vida, como a gente interpreta a responsabilidade nossa, tudo fica muito mais leve. E aí você pensa, tá, é meu, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Ao invés de ficar deitada, remoendo, vitimizando e falando, nossa, por que ele fez isso comigo? Como que ele não me deu valor, ele não me reconheceu, ele é um canalha, parará. Não, aconteceu, vamos dar tempo ao tempo e entender que se você está sofrendo demais, é porque você está se permitindo sofrer demais. Você tem que ser verdadeira com você mesmo. Se você está sendo destrutiva por dentro, é porque você também está se permitindo. Quando eu falo você se permitir, é para cuidar de você, não para fingir para o outro que você está bem, sendo que você não está por dentro, né? Você tem que ser verdadeira com você mesma e se melhorar. E buscar a melhora. Se amar acima de tudo. Essa é a base. Meninas e meninos, gratidão por estarem aqui comigo. Vou vir sempre que conseguir, tá? Aparecerei aqui mais vezes sempre que possível, mas sempre assim, quase sem avisar, porque os meus horários são bem corridinhos. Tava sumidinha, mas voltarei mais vezes, tá bom? Um beijo, meninas e meninos. Até mais!